A minha história muitas pessoas já conhecem aqui em Pombal e quiçá na região, porque nós, desde o início, eu já disse que a profissão que você abraça, que a pessoa quer, vem por uma vocação. E eu creio piamente que a minha vocação veio desde o berço, entendeu? Porque eu comecei a utilizar material para fabricar amplificador e essa coisa toda e ficar falando, fazendo comerciais, né? Isso aí logo na infância. Depois, com 12 anos de idade, eu ingressei em uma difusora e nessa difusora eu era apenas o modulador de áudio, o controlista, como é chamado no rádio, passando em seguida para fazer locução. Isso foi nos idos de 1961. Trabalhei em várias emissoras que eram difusoras, as antigas, as chamadas antigas difusoras, que tinham alto-falante nos postes, espalhados pela cidade. Mas, quando foi em 1966, eu adquiri uma emissora de radiodifusão de fabricação caseira, o transmissor, que adentrava aos lares através do receptor do rádio. Como era a época em que o Brasil estava vivendo a ditadura militar, para camuflar, eu coloquei alto-falantes na cidade e não denominei a emissora de rádio, embora penetrasse no rádio. Coloquei o nome de A Voz da Cidade. E nesta Voz da Cidade, muitos adentraram para nos ajudar nas atividades radiofônicas, porque eles queriam aprender como manusear, como falar em microfone. E de lá nasceu, como se diz, espontaneamente, a escola do rádio. Foi denominada Oficina do Rádio, Escola do Rádio, em que muitos aprenderam e, quando saíram daqui, foram para os meios de comunicação por aí afora. Outros não seguiram a mesma linha do meio de comunicação, mas usaram do verbo, como o caso de alguns professores, foram locutores e que são professores. De maneira que, devido a isso, eu fui contratado pelas emissoras de rádio convencionais de Pombal, quando foi instalada a primeira emissora, chamada Rádio Maringá de Pombal. Integrei o quadro dessa emissora logo como gerente comercial e diretor de programação da emissora. Montamos toda a equipe, fizemos a programação da primeira emissora e aí começamos a lutar em rádio oficial, isso é, rádio que tinha registro aqui em Pombal. Depois, passados 7 anos, eu saí da Rádio Maringá e fui trabalhar na Rádio Bom Sucesso AM. E nesse período, 3 anos de ação na Rádio Bom Sucesso, a minha função passou a ser outra. Eu passei a praticar o radiojornalismo, porque me tornei o editor
de jornal da emissora. E fazia, tanto preparava o jornal, como apresentava o jornal. Mas depois de certo tempo, passados 3 anos, eu saí da emissora e procurei outro rumo. Fui a Cajazeiras, a cidade de Cajazeiras. Lá fui aceito na Rádio Alpiranhas de Cajazeiras, onde fui executar a tarefa que estava específica no registro da DRT, a Delegacia Regional do Trabalho. No meu registro constava assim: locutor noticiarista de rádio. Fui trabalhar, aliás, nessa área de jornalismo, fazendo reportagens externas, entrevistas e, ao mesmo tempo, um programa também jornalístico. Durante 10 anos, nesse íntere de emissoras, Maringá, Bom Sucesso, Alpiranhas, eu servia ao Jornal Estadual da Paraíba, que era uma rede de emissoras que cada cidade transmitia as suas notícias. Eu era o correspondente, justamente, tanto na época de Pombal, como de Cajazeiras, através das mencionadas emissoras que eu já citei aqui. E aí voltei a Pombal, fui convidado a trabalhar na Rádio Liberdade FM, que, conjuntamente com a Bom Sucesso AM, essas duas emissoras passaram a pertencer ao deputado Luiz Clerô e o deputado estadual Levi Olímpio. Convidado por Levi Olímpio, voltei a Pombal e fui trabalhar nessas duas emissoras, exercendo as funções tanto de locutor, como também de gerente comercial de tais emissoras. Mas, nesse trajeto, eu sofri um infarto em 1994 e, por determinação médica, tive que me afastar do rádio, não porque a voz impedisse de falar, mas pelo encargo que eu exercia na emissora de levar sobre os meus ombros a parte comercial, a parte financeira do rádio. E isso me ocasionou um estresse muito grande, que veio justamente o infarto. E o médico aconselhou: vou lhe tirar do rádio, você não pode mais ficar em rádio, porque está sendo muito estressante se você quer viver mais uns dias de vida. E aí fui encostado no INSS e, com 2 anos, ele requisitou minha aposentadoria por invalidez. Como não podia deixar a comunicação, segui no mesmo rumo, em modalidade diferente: a internet. Montei um blog na internet para fazer essa interação e pegar informações a respeito do rádio. Uma aluna da universidade lá de Cajazeiras, daqui de Pombal, veio e disse: Clemildo, eu estou precisando de um histórico da rádio de Pombal, porque o meu professor de história me pediu isso. E dizem que só você pode me contar alguma coisa. Aí aflorou a ideia que eu tive de montar um blog, procurar os amigos, uma interação, e descobrir em cada um deles quem tinha uma história ou um pedaço de história de rádio em Pombal. E aí as matérias foram chegando, até que consegui compilar
e fazer o meu primeiro trabalho literário, que foi esse aqui, Histórias do Rádio em Pombal. Cada um mandava a sua porção de assuntos de rádio, porque eu não podia descobrir a rádio em 1942. Como era que eu poderia saber disso? Então alguém contou para mim. E aí esse livro aqui foi feito, é da minha autoria, mas com várias mãos me ajudando. Quer dizer, cada um conta uma história do rádio pombalense. E aí lançamos o livro Histórias do Rádio em Pombal, que teve o seu lançamento no dia 31 de maio de 2014, aqui em nossa cidade. Esgotada essa edição, que passou esse período todinho, e aí o livro foi, pela tiragem, foi saindo. Hoje eu só tenho esse para acompanhar as minhas coisas. 3 anos depois, agora em 2017, nós organizamos um outro livro. Este consta a minha origem, a origem da família Brunet, que vem da França, Brunet, e também a história dos meus pais, dos meus irmãos, né, dos meus parentes, seguindo-se então os amigos que estiveram ao meu lado, os mais próximos, depois homenagem aos políticos, aos médicos, aos pastores, porque eu desde a minha infância tive uma educação no meio evangélico, especificamente na Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi a pioneira aqui em Pombal, em 1940, e que meus pais eram dessa igreja, e aí eu tive muita aproximação com pastores. Alguns deles são homenageados neste livro. Também fiz homenagem aqui aos laureados, aos nossos escritores. Não fiz a todos, é claro, mas pelo menos na sua maior parte eu fiz uma homenagem aos escritores pombalenses, que consta aqui nesse livro. E políticos da nossa terra, que se destacaram na política, né? Os médicos, que também entraram para a política, prefeito, deputado estadual, etc. Tudo está contado aqui no livro Memoriais e Legados. Essa história envolve muitas famílias aqui. Cerca de quase 70 homenageados tem aqui neste livro.